Você vê que o Facebook tinha comprado a Manos, que é a inteligência artificial chinesa, e o Trump mandou, e o Xi mandou dar volta. Ele mandou dar volta. Porque, na verdade, essa lenda aí de que os Estados Unidos, né, dominam essa área de tecnologia, cara, isso não vai durar muito tempo. O chinês vai ultrapassar eles, eu não tenho a menor dúvida disso daí. Vai ultrapassar ou já... Eles estão encostando, eles não estão nem aí, se vão, porque o Ocidente vive de narrativa, a China não liga pra isso. Eles não estão ligando pra narrativa, cara. Eles sabem que o Trump é mais um pra eles. O que a gente vê aqui, não sei, os Estados Unidos, pro chinês é mais um país, essa gente viu Gengis Khan, viu Kublai Khan, viu Tamerlão, né? Viu o Hirohito, né? Viu as invasões aí de potências, viu a Rainha Vitória aqui, no governo dela que derrubaram a China. Onde é que tá essa gente hoje, cara? A China Eles viram a Inglaterra com a maior frota naval. Eles viram tudo, né? A guerra do de saber, é mais um. Ele vai falar, tá, e aí? Você, senta aí, você é potência, tá? Você é a potência da vida, tá bom. Senta aí, vamos lá, conta a tua história aí pra gente, vamos ouvir a tua história. Tá bom, o próximo, vai, tchau. Porque eles sabem que é assim. Gente, eu falei pra vocês do entendimento do tempo. Eu volto a dizer, a relação do chinês com o tempo é diferente da nossa. É diferente da nossa. Olha, se estiver na muralha da China. Então eles sabem que isso vai passar, cara. Que os Estados Unidos vão passar. Eles podem ter... Olha, eu estava vendo hoje um relatório de tecnologia militar, que os Estados Unidos se gabam que eles ainda estão na frente do chinês na área de submarinos. Não duvido. Só que tem o seguinte, tem que olhar que uma boa parte da força dos submarinos americanos é velha, né? O chinês está construindo tudo novo. E navio velho é um problema, cara. Navio velho é um rolo. Porque para você adaptar alguma coisa nele é complicado. Ainda mais submarino. Submarino, quase tudo que você vai fazer, você tem que cortar aquela porra no meio. Quase tudo que você vai fazer, você tem que cortar aquela porra no meio e depois soldar de novo. Ele é tudo lacrado ali, né? Ele é uma... É um charuto ali de metal. Você quer pôr alguma coisa que não passa da escotilha, você tem que fazer o quê? Abre, corta tudo e começa a colocar. Então é um problema seríssimo. E a China não, ela tá construindo tudo do zero. Então, Robertinho, sabe o que eu acho? Sabe, os Estados Unidos pra mim é um paciente, tá respirando por aparelhos. Sabe qual é o aparelho? É o dólar. Por quê? Porque o chinês não quer, no momento, o russo quer derrubar o dólar, o chinês, o iraniano também quer. Mas o chinês não quer porque ele ganha dinheiro com o dólar. Como é que ele ganha dinheiro? Cara, o dólar americano é valorizado, o yuan chinês não. Então eu vendo mais que você. Teu produto é mais caro. Ele não quer ser a moeda de reserva, mas ele vai chegar num ponto. Eu acho que o chinês, nisso ele não tem controle. Ele não terá controle. Ele está sendo empurrado para uma situação onde ele vai ter que ser a moeda de reserva. Ele não quer. Eu acho que é o grande dilema da China. Eu perguntar qual é o dilema da China. O pessoal fica falando essas bobagens. Porque a China tá ficando velha, porque a China é isso. Isso é besteira, cara. Eu acho que eles vão dar jeito nisso aí. O dilema da China hoje é o seguinte, cara, a gente vai acabar tendo que bypassar o dólar, nosso produto vai ficar caro. É uma verdade. Ela controla isso internamente. Mas ela controla interna, ela já controla isso. Sim, Robertinho, mas no cenário internacional não tem como. Se o dólar cai, você vai negociar yuan, aí a moeda se valoriza. É uma verdade. E teu produto perde competitividade. Mas pra gente negociar em yuan, porque é possível porque seria o dinheiro que eles vão usar pra negociar com o mundo. Eles negociam em yuan. Mas eles não precisam, por exemplo, de disponibilizar a reserva, os valores deles, para serem negociados em outro lugar do mundo. Você entende por quê? Porque olha aqui a gente pode ter reserva de dólar aqui no Brasil e negociar o dólar, fazer equilíbrio de valores. Eles não vão disponibilizar, eu quero comprar, sei lá, 300 trilhões de yuan para me negociar minha bolsa aqui. Não. Eu conhecendo a China como ela é e planejando, ela vai falar assim, não. O nosso dinheiro é para ser usado aqui dentro. Pode ser, Robertinho, mas... Acho que ela tem força tem, não, entendimento mas o mecanismo internacional no momento funciona nessa direção, né? O yuan pode perder competitividade, não sei, uma coisa que eles estão pensando. Por isso que eu acho que eles têm muito medo do dólar cair de uma vez. A China não quer nada abrupto. Eles não querem nada abrupto. Eles querem uma mudança gradual. Porque eles sabem que eles estão olhando lá pra frente, cara. A gente que tá olhando aí as eleições de fim de ano, eles estão olhando 2050. Vamos fazer uma coisa gradual, porque os Estados Unidos vai sendo escanteado, a gente entra e vamos ganhar o mercado. Mas uma coisa abrupta não vai ajudar o chinês. Então essas guerras todas, para eles não é bom negócio, eles não gostam disso. Mas eles também vão olhar e falar, olha, tem outra saída? Não tem. Porque uma coisa, sabe o que eu acho legal, Rodrigo? Vou dizer uma coisa pra você. Uma das coisas que eu mais gosto de estudar a Rússia e China é como esses caras conversam. Como eles conversam, sabe? Então eu vou contar duas historinhas pra vocês. Uma eu já contei aqui. Em 1812, quando os russos perdem a batalha de Borodino, eles fazem quer dizer, perdeu em termos, eles perderam arrasando com o francês. A França perdeu 14 generais num dia. A batalha foi uma coisa dantesca. O maior morticínio da Europa até a Primeira Guerra Mundial num único dia. 7 de setembro de 1812. Aí os russos retraem. Aí eles se reúnem numa cidade, numa cabana chamada Fili. Acho que essa cabana está preservada. E o general Kutuzov, que era o comandante das tropas russas, ele escuta os generais para saber o que eles vão fazer. E eles têm um conselho de guerra. Aí todo mundo fala, todos os generais falam. E aí depois o mais antigo decide. E isso é uma tradição no exército russo, que veio até o Stalin. Não sei como é que tá hoje no Putin, mas eu acho que se mantém. Eles conversam muito. O que eles nós estão fazendo aqui? Conversar. Aí eles não vão abandonar Moscou. Não dá para segurar. Não dá, não tem exército, não dá. Largaram Moscou.
O Napoleão entrou, ficou acho que 40 dias esperando a rendição do czar, o que ele ganhou foi um incêndio em Moscou para sair dali. Então a decisão do Conselho de Philly foi uma decisão correta. O Mao, a mesma coisa. Quando eles foram intervir na Coreia em 50, eles tiveram 5 reuniões do Politburo em Pequim. 5 reuniões para decidir, até eles ficaram falando, não tem outro jeito. Eles não queriam intervir. Não tem outro jeito. Se a gente não entrar com tropa lá, nós vamos se ferrar na Manchúria. Depois da 5ª reunião, eu falava, não tem, então vamos intervir. E eu acho que isso não tem no Ocidente. Você acha que o Trump, ele conversa? Ele não conversa. Tem um maluco lá na Secretaria de Guerra dele, que é o Pete Hegseth, entendeu? Um playboy, um palhaço. Um pessoal estabanado, que estava junto com ele ali. Eles não têm essa capacidade. Eu acho que o chinês, ele tá fazendo isso. Eles estão tendo muitas reuniões, eles vão chegar uma hora e falar, não tem como. Nós vamos ser forçados a substituir o dólar no futuro, então a gente tem que planejar isso. Eu acho que é isso que é a visão que eles têm hoje em dia. O que muda essa visita do Trump na China? Muda alguma coisa no cenário? Eles vão gastar algumas toneladas de combustível para ir para voltar, só o que muda. Não tem uma forçação elevando os empresários, tipo assim, ó, preciso que a China compre de mim, por exemplo, mais proteína, preciso que a China compre mais aviões. Porque eles vão comprar avião, soja, vão comprar essas coisas. Não vai mudar o quadro geral, Robertinho. E se brincar, a China vai conseguir o objetivo dela, né? Que é os Estados Unidos não vender arma pra Taiwan. Você acha que pode ser no governo Trump, porque ele mesmo não tem muita vontade disso, mas outro governo vai fazer. O americano ele é estúpido, ele tá gastando energia à toa com Taiwan, quando teria projetos mais importantes, né? Pra você pensar aí, que era conter a Rússia no Ártico e outras coisas aí. Eu acho uma bobagem, uma coisa que é inevitável. Mas ele não alimenta Taiwan, ele vende pra Taiwan. Isso é bom, assim, né? Não? Problema, né? Eles venderam pra Ucrânia, olha o que deu, né, cara? Vende armas, deu esse problema aí. Mas eu acho uma bobagem, Robertinho, porque não é um investimento estratégico. Você vender armas para Taiwan, o que vai beneficiar os Estados Unidos? Nada. Você cerca o crescimento da China. Os empresários norte-americanos vão lucrar com isso, não como... Sim, mas eu digo o povo. O problema é o povão, cara. Eu acho que a gente tem que pensar sempre no povão. O americano que tá pagando $6 o galão de diesel vai continuar pagando $6. Mas eles nunca pensaram no povo. Lá o interesse é da BlackRock ali. Os caras chegam lá, tá junto com o Trump, né? Quero continuar vendendo ali pra Taiwan. O Trump é uma moeda do Trump, ó. Parar de vender pra Taiwan e ver não, acho que tem um projeto maior de força mesmo, de poder. Porque se Taiwan vira parte da China, a China vira realmente o único país do mundo com capacidade de tecnologia. Taiwan é da China. Mais. Taiwan é da China, não vira parte, é da China. Não é trabalho independente, com leis independentes, esse com exército Taiwan independente. Não é tipo a 8ª maravilha mas do mundo, quem não. tem, né? Não, a China tem também, pô. Até falou que não precisa entrar mais o chip pra lá, ué. Isso, mas o negócio é que a China tem, Taiwan tem. O resto do mundo não. Tá, se você transforma isso tudo da China, a China realmente tem um monopólio. Exclusividade. Exclusividade. Mas eles têm monopólio em várias coisas. Terras raras, por exemplo. Taiwan foi um objetivo da China desde antes de existir essa história do chip. Se você pegar aí 1956, 57, teve uma 57, 58, teve uma série de bombardeiros aí, a Quemoy e Matsu, que são ilhas vizinhas ali da China, no governo Mao, eles não vão desistir de Taiwan de jeito nenhum. Isso aí é uma coisa, eles não vão desistir com chip, sem chip. Japão também não vai desistir, vai. Japão. Não, eu entendo, vai se ferrar junto se entrar. Mas vai. Mas hoje, né? O quadro. Enfrentamento, não. O quadro do Japão hoje. O Japão não tem amigo na Ásia, não, cara. Ninguém gosta de japonês, não. Coreia do Sul detesta eles, Coreia do Norte também. O Japão. Eu não vejo futuro no Japão, cara. Eu vejo muita gente falando, mas eu não vejo futuro. Sabe por quê? Porque é um país que renunciou à sua soberania. Sabe, não sai daquilo. A economia japonesa não decola mais. O país está bem. Tá bem, o país tá bem, só que é pequeno, né? Difícil de... É pequeno, é tecnológico. Depende de muita coisa, o Japão depende de tudo. Você vê que eles estão pagando, acho que pro Estreito de Hormuz lá para levar petróleo. Não tem condição, não vejo dessa forma não. Eu acho que o que vai acabar acontecendo aí é que a China vai acabar integrando Taiwan, acho que o projeto deles é esse. Né? Tá no plano quinquenal deles, né? Tá, eu acho que se o Xi ele forçasse uma situação hoje, seria muito estupidez da parte dele. Ele não é um cara estúpido. Eu acho que seria uma estupidez. Eu acho que eles vão chegar numa integração. Pode ser que saia alguma negociação com o Trump, eu não sei. O Trump é imprevisível, né? Ele não é uma pessoa que pensa com longo prazo, não é aquele cara cerebral, né? Que senta com um estado maior, escuta todo mundo, vai fazendo anotações, depois faz as perguntas, fala, agora eu vou dispensar todo mundo que eu quero um tempo pra pensar nisso. Ele não é esse tipo de cara. Então, pode ser que até saia alguma coisa. Os chineses, se eles acharem uma fraqueza no Trump, eles vão explorar. Se eles acharem uma fraqueza no Trump, eu tenho uma fraqueza aqui, eles vão explorar isso. Eles não vão dar nada de graça os Estados Unidos. Se ele tá achando que ele vai conseguir alguma coisa de graça, ele tá perdendo a viagem. Porque o Trump, gente, tem que olhar quem é o Trump. O Trump é um negociador de imóveis. Eu vi um jornalista português falar uma grande verdade, que ele lida com a guerra do Irã como se fosse uma casa que ele quer comprar. E não é assim, cara. Você tá lidando com gente muito mais sofisticada.
Eu acho estranho, assim, é triste como nós temos lideranças medíocres que não conseguem ler a situação. Ele é um homem que não lê a situação internacional. Se eu fosse assessor dele, ele falasse que ó, a situação do Irã, eu falaria, não entra, presidente. Porque o senhor vai perder ali. Ele foi alertado para não entrar. Ele foi avisado, né, pelos generais. Ele ali, foi avisado. Agora o negócio é que ele tá gagá, né? 80 anos, tá dormindo nas reuniões e tal. O cara não para em pé mais, já era. Então, paciência, né? Aquilo tem que afundar mesmo, não tem outro jeito, né? É inevitável. Por isso que eu falo pra você. Isso, olha, Robertinho, principalmente você, Rodrigão. Eu já te falei, você tá na estrada pra Damasco, né? Não adianta a gente ficar aflito com essas situações. Há uma inevitabilidade do tempo e do destino da humanidade de caminhar pra luz, cara. A humanidade vai pra dias melhores. O Trump não é isso, ele é uma pessoa sombria, cara. Olha o que ele tá fazendo, essa política do ICE aí. Olha aquele caso que aconteceu, acho que foi em Wisconsin, em Minnesota, não lembro bem, que deram um tiro na cabeça da mulher, cara. Que isso? Sim. Isso é absurdo. O ICE, né? Isso é absurdo. Isso não é foi coisa só ela que morreu, outros não, uma porrada. É coisa de Alemanha nazista. É. Então, eu acho que um homem desse aí, ele é um sintoma do nosso tempo, né? De caminho para a escuridão. E, na verdade, a humanidade ela tem que ir para dias melhores, né? A gente não foi criado para isso. Eu acho que nós somos criados para coisas boas, para independência, para liberdade, para solidariedade, né? Para evolução. E ele representa para mim o que tem de pior nos Estados Unidos. Falando de melhor. O Ku Klux Klan voltou lá, você viu? Voltou. Nunca foi embora, né? Nunca foi, mas agora os caras realmente estão saindo na rua, vestidos de Ku Klux Klan ali e monitorando ali, uma loucura. Rodrigo, eu vou te falar uma coisa que eu já falei várias vezes. Você pode anotar isso daí. Tudo que os Estados Unidos fez no resto do mundo, eles vão fazer dentro de casa. Milai, Haditha, Nogonri, todos esses massacres aí, eles vão fazer dentro de casa. Você faz com os outros, depois você faz pra você. Tá? Você faz lá fora, é que nem aquele policial violento. Uma hora ele é violento com a família, cara. Que massacres foram esses, comando? O Milai é famoso. Foi Milai era uma aldeia no Vietnã. Parece que tinha tido um problema uns dias antes. O exército americano entrou lá e começou a matar todo mundo. Matou velho, matou mulher, matou criança. A coisa só parou porque um piloto de helicóptero viu o que estava acontecendo. Ele pousou o helicóptero dele entre as tropas e a aldeia. O cara da metralhadora falou: se vocês avançarem aqui, eu vou atirar em vocês. Aí o que aconteceu? Um sargento americano, um cabo americano, estava fotografando aquilo. Quando ele acabou de fotografar, o sargento percebeu que ia dar merda, recolheu a câmera dele. Os filmes dele, só que ele tinha uma câmera particular. Ele fotografou e guardou. Depois ele deu baixa e ele procurou o Simon Hersh e mostrou as fotos. O Hersh publicou, ganhou o prêmio Pulitzer. O Hersh tá vivo até hoje. E aí virou um escândalo. Só que o problema de Milai é que não era exceção, era regra. Toda hora acontecia isso nas aldeias. Teve o caso de Haditha no Iraque. Quem tá assistindo aqui, procura o massacre de Haditha aí. Mataram uma porrada de gente dentro de casa no Iraque. Nogonri, na Coreia, mataram 300. Fizeram uma porrada de massacre, cara. Agora mesmo bombardearam uma escola no Irã. Eles vão fazer isso dentro de casa. Eles não têm motivo pra não fazer. Você não tem maldade seletiva. Uma hora essa coisa sai do controle. Eles fizeram lá fora, vão fazer dentro de casa também. Isso é batata, cara. Pode, você que é a favor dos Estados Unidos, que usa a cuequinha deles, fica à vontade. Isso vai acontecer lá e você vai falar, pô, aquele cara tinha razão. O que acontece agora, por exemplo, com o Líbano? É o mesmo conflito de Israel e Irã e se estende pro Líbano? Porque eu vi, por exemplo, acho que foi hoje ou ontem, um ataque civil lá, tipo assim, várias pessoas foram atingidas também no Líbano. Acho que por Israel até, não foi nem pelos Estados Unidos, acho que por Israel. É o mesmo conflito, Farinazo, o do Líbano, que Israel tem feito ali? É uma extensão, né? Mas o Irã apoia o Hezbollah desde a época do Khomeini, né? O Irã apoia e assim, Israel, o erro do Netanyahu, na minha opinião, porque ele acertou muito, foi achar que dava pra derrubar o Irã. Não dava, né? Eu me admiro como um cara que nem o Netanyahu, que tem à disposição dele, né, um excelente serviço de inteligência aí, acreditar que ia dar pra fazer isso aí. Não dá, cara. Como é que você vai derrotar um país que nem o Irã? Minas Gerais tem quantos quilômetros quadrados? 900 mil, se não me engano. 900 e poucos mil. Então, o Irã é 70% maior que Minas Gerais. E é todo montanhoso. Ele é cercado como se fosse por uma cordilheira ali, né, de montanhas. No leste do Irã, no oeste do Irã, você tem os montes Agros e tal. Mas você tem fronteira com a Armênia, você tem fronteira com o Azerbaijão, com o Turcomenistão, com o Paquistão, Afeganistão, Turquia, Iraque, Kuwait. E o Mar Cáspio que te dá acesso à Rússia. Como é que você vai vencer um negócio desse, cara? Entra arma pra tudo quanto é hora, pra tudo quanto é lugar. Mas o Netanyahu não pode parar, né, comando? Se parar, eles vão prender ele. Pô. Eu comparo a situação do Netanyahu que nem andar de bicicleta. Se parar, você cai, né? Exato. Mas faz parte, né, cara? É o jogo, né? Você entende por que o Hezbollah é tão importante assim pro Irã? Por que o Irã não abre mão de parar de financiar o Hezbollah? Eu não entendo como começou. Sabe? Eu não entendo como começou isso. Eu nunca entendi como é que começou. Eu nunca vi uma explicação lógica. Você recebe aí de vez em quando o André Lais, esse pessoal, e pergunta pra eles. Talvez tenha uma explicação boa. Eu não tenho. Da onde começou essa inimizade entre Israel e Irã? Eu não entendo. Porque foi bom o relacionamento durante muito tempo.
Foi bom. Eu não entendo aonde começou, mas nunca entendi. Não sei aonde se rompeu, né? Qual foi a gota d'água. Mas o Hezbollah é uma força difícil de você sobrepujar, né? Mas a gota d'água não é um projeto de expansão de Israel que o Irã veio e fala, pô, eu tenho que manter o Hezbollah aqui porque vai ser uma fronteira. Porque senão Israel vai acabar chegando aqui. Eu não acredito nessa história de expansão de Israel. Não? Depois que tem 9 milhões. Que isso, comando? Eu não acredito. Olha o mapa aí nos últimos peraí, cara, anos. olha só. Se você falar pra mim que Israel quer controlar o sul do Líbano, eu concordo com você. Se ele quer tomar a faixa de Gaza, eu concordo com você. Que ele quer tomar a Cisjordânia, eu concordo com você. Algumas partes da Síria, eu concordo com você. Mas só dizer que Israel quer chegar até o Iraque, não tem nem gente pra isso, Rodrigo. Nem gente. Precisa de gente. Tem 9 milhões de habitantes. Como é que eles vão fazer isso aí? Eu acho meio... Porque é o seguinte também, cara. A gente tem que fazer uma análise fria das coisas, né? Eu não acho o Netanyahu, Israel santo. Acho que eles cometeram os piores crimes de guerra possíveis aí em Gaza. Mas o pessoal também exagera um pouco aí naquilo que Israel quer e naquilo que Israel pode. Eu acho que o pessoal exagera um pouco. Acho que a gente tem que analisar a situação como ela é. Senão não vamos chegar em lugar nenhum. Sim. Senão a gente não chega em lugar nenhum. Tá errado o cara que pede a destruição de Israel, mas também tá errado o israelense fazer esses massacres, né, em Gaza e no Líbano. Né? Eu acho que a gente tem que chegar no meio termo disso aí, senão nós a gente não sai do lugar. É um fato. Agora, não dá, não tem gente pra isso. Mas tem uma ala extrema de Israel que defende a grande Israel. Tem. Inclusive é uma ala dentro do Likud. Tem, Rodrigo, mas se você olhar a média do israelense, você para pra pensar. Tem israelense que é contra o Netanyahu. Tem, você para pra pensar um israelense secular, tá, que não é apegado a esses extremismos. Um casal com 3 filhos aí. Esse cara quer levar a vida dele, velho. Claro. O cara quer levar a vida dele. E do outro lado também, dos árabes também. O cara quer levar a vida dele. Todo mundo tá querendo viver a sua vida. Você já notou que o que atrapalha são os extremistas? Sim, porque a gente quer levar. A gente quer levar a nossa vida, cara. A gente quer levar a nossa vida, essa aqui é uma verdade. É igual no Brasil. No Brasil tem parlamentares hoje que defendem que o Nordeste seja separado do Exatamente. Brasil. Lá também deve ter parlamentares ali dentro do Likud que falam, ó, a gente quer a grande Israel. Mas a falha da nossa democracia é exatamente isso, né? A gente dá espaço para essas pessoas. Aí você pega as pessoas que têm projeto, que querem que o homem normal tenha uma vida boa, tenha acesso à saúde, educação, segurança pública. Esse cara não tem espaço. Aí fica difícil, cara. É muito complicado. Eu acho que a média da sociedade israelense queria uma vida tranquila, né? Eu acho que eu sei que o pessoal vai ficar puto com essas coisas que a gente fala, mas eu procuro ser muito centrado nas análises. Eu acho que assim, o que acontece com o Netanyahu? Ele deveria ter parado, quando ele conseguiu um cessar-fogo em Gaza, deveria ter parado, falando, agora nós vamos lamber as feridas e reconstruir a vida. Agora, eu acho que ele se enganou numa coisa que o mundo inteiro se enganou. Né? E achar que o Hezbollah era a carta fora do baralho, não era. E ele sabia do potencial do Irã, hein? E ele enganou o Trump, porque todo mundo sabia do potencial do Irã. Tem um menino, ele tem um canal muito bom, ele é daqui de Minas Gerais, chama Júnior, depois eu te passo o contato dele, tem um canal chamado Homem do Espaço, um canal muito bom. Há coisa de uns 3 anos atrás eu falei para ele, Júnior, fazer uma coisa, faz pra mim vamos fazer um especial sobre mísseis do Irã. Não, comando, me dá uns dias pra eu preparar, a gente faz. Ele veio. Ele fez uma apresentação maravilhosa sobre o poder missilístico do Irã. Eu fiquei aqui de boca aberta. Eu não sabia daquilo, quando ele apresentou. Tanto que eu indiquei ele para várias redes de televisão, etc. O que a gente chega à conclusão? Que se eu sabia, o Júnior sabia disso, eu sabia disso, a audiência do Arco da Guerra agora sabe disso. Você acha que o Netanyahu não sabia? Claro que ele sabia. Ele enganou o Trump. Mas, Netanyahu... Eu acho que o problema é que o sionismo, ele sempre usou a carta da vítima. Sim, sempre. Tem verdade. A carta da vítima. E essa carta tem uma validade. Tá vencendo. Tá, não, venceu. Diante de tudo que os caras estão fazendo, completamente. Você olha essa carta e fala assim, pô, velho, não dá, você não é vítima mais. Venceu completamente. A gente sabe disso. Mas, Rodrigo, por que eu tomo muito cuidado? Eu tenho uma visão muito humanista das coisas. Eu sei disso. E eu tomo cuidado porque eu tenho amigos israelenses, como tenho amigos palestinos, como tenho amigos iranianos, russos, ucranianos. Tem amizade do mundo inteiro aí. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão já volta o antissemitismo travestido de antisionismo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Tem muita clarividência. Olha, eu não dou ouvidos aos gritos. Às vezes o pessoal da inteligência do Arte da Guerra chega pra mim, tem essa notícia e fala, não publica. Eu acho isso aí meio propagandista, não publica. Mas o senhor não acha que o sionismo não é responsável pelo antissemitismo? Também. Tem disso, mas o problema... eu também tenho esse cuidado. Eu também tenho esse cuidado. Que você não tem, eu tô pra mim. Eu tenho amigos judeus que eu tenho estima por esses amigos. Assim, deixa eu te falar uma coisa. E eu fico chateado de que às vezes ele tá escutando o Rodrigo falar isso daí e fica, putz, velho, o Rodrigão, eu gostava tanto dele. Mas eu falo isso porque é uma preocupação com Rodrigo, esse cara também, pô. Deixa eu te falar uma coisa, peraí, presta atenção. Eu não tô preocupado com o sionista. Eu não tô preocupado com a tua
nem com a tua visão, com a minha, cara. Sim. Eu tenho medo da minha visão. É disso que eu tenho medo. É disso que eu tenho medo, de eu me contaminar com isso. Porque você tem direito de ter a tua, sionista. Eu tenho medo de eu me contaminar com isso. Então, às vezes, eu seguro as coisas. Então, isso aqui segura. Vamos averiguar melhor isso aí. Né? Israel tem cometido barbaridades em Gaza. E não é no de hoje. Tem Sabra e Shatila aí. Tem Sabra e Shatila no Líbano em 82. Tá? Tem, como é que chama aquela cidade que foi massacrada em 48? Tem uma cidade, esqueci o nome agora, que o exército israelense massacrou aí. Então, não é de hoje, mas a gente tem que olhar o outro lado, né? Precisaria de uma solução diplomática. Não vai ter. E agora, isso que você falou aqui, perdeu a validade, perdeu mesmo. Acabou. O Netanyahu acabou com o soft power de Israel. Ele acabou. Destruiu mesmo. Não tem mais a história de Israel, herói, acabou. Isso não volta mais. Mas se troca o líder e as ações mudarem, você acha que Israel não volta a ser Olha, nós estamos vivendo a pior era pra você fazer uma merda. Se fizer uma merda hoje em dia, cai nas redes. Você vê, hoje em dia só se fala daquele áudio do Vorkara. Eu não sei, porque eu não me ligo muito mais com essas questões aí. Você viu o áudio do Vorkara? Eu vi, depois eu escuto aí. Não, mas é que você sabe, Rodrigo, eu não entro muito nessas questões nacionais. Eu sei que você não gosta. Porque aí fica aquela coisa, aquele fla-flu idiota, e não resolve o problema, né? Não. Mas é a pior era pra você fazer uma merda, cara, porque vai ficar gritante. Nós estamos vivendo uma era diferente, gente, pelo amor de Deus. Você para pra pensar que há 10 anos atrás nós seríamos 3 anônimos andando aí pelas ruas de Araguari, que eu nem estaria aqui, nem ia saber que vocês existem. E vocês não saberiam que eu existo também, por aí vai. É uma era diferente. Então, o que acontece? O soft power de Israel vem sendo construído ao longo de décadas e o Netanyahu queimou tudo. Do dia pra noite. Bom, mas olha, eu vi, levou exatos 15 dias, cara. Eu tava na cobertura da TV aberta quando começou a guerra. Eu lembro nos primeiros dias, eu já sabia do apoio israelense ao Hamas, eu sabia disso tudo, mas não podia falar. Porque eu falei, pô, o nego vai cair matando. Depois do 15º dia de cobertura, esse assunto começou a aparecer nos jornais americanos. Netanyahu apoiou o Hamas. Aí começou. Aí, hoje acabou, cara. Hoje acabou. Quando você fala por aí que o Netanyahu era um apoiador do Hamas, já não tem mais como rebater. Ele criou o Hamas pra combater a Fatah. Fatah. Eu acho que ali, não é que ele criou, né? Ele incentivou. Financiou. É tudo. Você financia, você liberta algumas pessoas. A cadeia você vai cooptar outra, mesma coisa. E ele continua financiando outros grupos palestinos ali. Tem, agora contra o Hamas. Contra o Hamas, né? Agora ele tá bancando outro agora, cara. Essa turma aí já tá prontinha. Deixa eu ficar gordinho que eu vou morder a mão do dono. Sim, é sempre assim. O que você acha que criou o ISIS? Foi os Estados Unidos. Agora o ISIS tá aí dando problema. É essa porra, cara. Você cria a cobra, ela vai picar você. Não tem a menor dúvida disso. Não tem a menor dúvida disso. É um problema de você se aliar com... Não foge não, mas é tipo a galera que se vende, que você compra eles lá, sabe? Os mercenários. Esse é o problema de você se aliar aos mercenários. No final eles vão te atacar. É o cria-cuervos, né? Cria-cuervos e eles te bicarão os olhos. Essas coisas. Faz parte da vida. Agora é triste, né? A gente vive num momento muito triste. Você tem conhecimento dessa operação Good Neighbor que Israel promoveu? Boa Vizinhança? Não, que isso? Eles falam que eles vão atacando alvos e alvos pra depois chegar num ponto de colocar a população contra os líderes locais ali pra promover aí uma revolta. Mas que são ações certo, aí, né? Que podem ser consideradas crimes de guerra. Não sei se vai dar certo, Rodrigo. Eu acho que era mais fácil. Israel não teve paz nesses quase 80 anos de criação. Acho que tá na hora de mudar a abordagem, né? Mas os caras não querem mudar, aí é difícil também. Chegou a ler esses programas que eles usam, esses softwares pra buscar alvos? Acho que é o Lavander e o Ed is Dead. Eu vi qualquer coisa disso aí. Funciona. Mas... E os caras programam esse programa, tipo, pra ter um nível de assertividade e eficiência pra funcionar sozinho, sem precisar de um humano pra decidir ali se pode atacar ou não. E os caras ainda configuram, tipo, se for um alvo, um general, a gente aceita perder aí até 500 civis. Se for um soldado, aí você pode perder 50 civis. Caralho, velho, isso Rodrigo, é loucura. Se isso é verdade, é loucura, mas loucura. Vai funcionar? Eu acho que não. Mas, se eles acham tão certo assim, não adianta a gente ficar falando. Você vê, mataram toda a liderança do Irã, olha o que aconteceu. A guarda revolucionária tomou o poder. Os caras até agradecem, obrigado, hein, vocês tiraram esses caras. A gente não podia matar eles, vocês me fizeram, eu agradeço vocês aí, obrigado, até a próxima. Vou te mandar um presente aí na forma de um Corranchar 4. É isso. Não vai funcionar. Olha, cara, a paz parece uma solução ruim, mas ela não tem outra que não seja sentar e conversar. O Israel vai chegar uma hora que eles vão ter que conversar. É uma verdade, porque nós estamos caminhando para um mundo novo e pode ser que Israel fique numa situação de isolacionismo parecida com a da África do Sul com o apartheid nos anos 70.
nos anos 80. É uma possibilidade. O que eu tô falando assim, gente, olha, eu acho que qualquer um que assistiu esse episódio até agora vê que eu não tenho aquele discurso emocionado, antissemita, isso é uma análise, pura e simples análise. Eu acho que vai chegar um ponto que Israel vai ter que... Até porque você tem que olhar o seguinte, o Netanyahu, ele tá caminhando pro fim da linha, parece que ele tá meio doente, já tá há muito tempo no poder, tá desgastado uma série de coisas, né? Vai vir uma outra liderança, mas vai chegar uma hora que o pessoal fala, não dá mais, né? Não dá mais. Não, duro que pra sentar e conversar tem que tirar o ego também, né? Porque ele tem um ego inflado absurdo, né, comando? Tem, Rodrigo, mas aquele ar de superioridade. Os fatos sempre falam mais alto, né? A campanha israelense no Líbano não é uma coisa muito bem sucedida. Os americanos estão tendo problemas sérios com o Irã. Os americanos são grandes sustentáculos de Israel, né? E aí, se os Estados Unidos saírem da situação, como é que vai ficar? Então, quando a gente fala de um conflito desse tamanho, com 2 países de um lado, com outro país do outro lado, e a gente já falou aqui mais cedo, com interesses de outros grandes países no fundo, isso não é só um ego de uma pessoa, isso tem um interesse maior. O que eu ainda não consigo enxergar, e o Cabreira falou que talvez fosse territorial, é o interesse de Israel em Irã, porque tem um objetivo final, uma guerra, ou ela é econômica, ou ela é religiosa, tem alguns fatores determinantes que fazem gerar esse conflito. O que é o fator determinante nesse conflito? Religioso, então? Porque se não é territorial, não é financeiro. Não, eu acho que ali Israel confundiu os objetivos deles com os objetivos americanos. Os objetivos das grandes petrolíferas dos Estados Unidos é controlar o Irã. Eles têm tentado isso desde 1953 com o golpe do Mossadegh. Eu acho que o erro de Israel foi atrelar a necessidade, a necessidade de sobrevivência de Israel, que é legítima, né, com a estratégia econômica dos Estados Unidos de espoliar o Irã. Aí eu acho que tem um erro. Porque vamos ser sinceros, Robertinho. Israel, com todo o poderio do Hezbollah, Israel lida com ele. Consegue lidar com o Hezbollah. Agora você não consegue lidar com o Irã enfurecido jogando 2 mil mísseis aí no país. Aí vai ficar difícil. Porque o estrago em Israel foi grande. Eles não admitem, mas foi grande. Então eu acho que precisava separar as coisas, mas tão cedo não vai acontecer. Nós estamos com, infelizmente, um alinhamento de péssimas lideranças. Israel, o Netanyahu em Israel, o Trump nos Estados Unidos, por aí vai. Então, difícil sair alguma coisa. Agora, pode acontecer. Se os Estados Unidos sofrerem nova debacle no Irã, Israel é o seu grande perdedor, né? Você fala dos Estados Unidos cobrar, sei lá, a dívida de Israel? Não vão fazer isso, mas os Estados Unidos tem que sair, tem que diminuir o ritmo da defesa de Israel ali, porque a situação vai ficar complicada. Não dá conta mais, né? Rodrigo, o que tudo indica, os Estados Unidos talvez façam um novo ataque ao Irã. Você acha? Não tem outra, não vejo outra saída, né? Eles estão em trégua nesse momento, não tá? Tendo uma trégua ali, acho que não, tem uma outra escaramuça boba ali, mas estão. Só que eu não vejo. Eles podem fazer um novo ataque, mas dificilmente um ataque vai ser decisivo. O ataque não resolve nada, resolve pra filme. Molecada que tá assim, gosta de filme, o ataque é picas, cara. Se você não colocar o soldado no solo lá, a coisa não resolve. Se não for lá o cara com a baioneta desintocar o cara que tá na trincheira, aí não resolve. Agora o Irã tá chamando pra briga, né? Falou, você quer invadir aqui, invade, cara. Fica à vontade. Estamos esperando. Aquela frase de um cemitério que eu vi uma vez, né? Nós que aqui estamos, por vós esperamos, né? A gente tem uma guerra contra o Irã, cara. Um país de 1.600.000 quilômetros, quase 90 milhões de habitantes, morrendo americano que nem... O que ia ser aquilo ali? Tem baixas oficiais desses países, Alfrenazo? Eles falam em 13 americanos, mas eu não acredito nisso. Não, muito mais. Só estrago das bases aí, 228 alvos atingidos aí. Eles são mentirosos pra caramba, né? Tem quantos navios presos ali no Estreito de Hormuz? 1.600. 1.600? Cara, isso é um prejuízo global, isso aí, né? Agora o pessoal tá começando a se preocupar com os estoques de petróleo, que agora os estoques estão indo em baixa mesmo. Agora Mas se pagar o pedágio, o navio passa. Passa. Pagou, passou. Os Estados Unidos não tá cercando lá na frente, pagou, passou, você vai falar, não, passa não. Uma coisa é cercar o estreito, né? Outra coisa é cercar o oceano. Aberto, isso aí. Eu não acredito nisso não. É um blefe americano isso, então. Robertinho, a situação é mais complicada do que parece. Sabe por quê? Vou te explicar por quê. Porque não é o preto e branco que a imprensa te vende. A Arábia Saudita tá ganhando dinheiro com essa guerra. A Aramco Saudita teve o melhor trimestre da história dela. Eles estão ganhando dinheiro, porque o iraniano tá deixando eles exportar petróleo pelo Mar Vermelho. Aramco da Arábia Saudita que tá vendendo petróleo? Pelo Mar Vermelho. E é interesse do Irã que a Arábia Saudita vende o petróleo? A questão não é essa, cara. Não é interesse de vender. Enquanto o saudita tá ganhando dinheiro dele, tá quieto. Eles compraram o saudita. Como tudo é negócio, cara. É business. É business. Olha, o TASS também deve ser o seguinte. Olha só, tá bloqueado o Hormuz. Você pode vender pro Iambu, que eu vou fazer de conta que eu não vejo, tá? O terminal petrolífero de Iambu, no Mar Vermelho. Pode vender ali, que eu não tô olhando pro lado, fazendo egípcio aí. É essa porra, cara. É o jogo. Aí o saudita vai falar, não, vai ficar quieto. Não, tudo bem, eu vou fingir que eu falo mal de você e não sei o que, papapá, mas eu continuo ganhando meu dinheiro ali. É assim que o jogo funciona, Rodrigo. O Putin se dando bem também. A China tá autossuficiente quase também, energeticamente falando. Estoques ali. Quem vai pagar a conta é o seu
O seu Mike aí, que tem um caminhão que faz a rota do Oklahoma pra não sei onde aí, esse que vai pagar a conta. Mas e o petróleo da PDVSA não é suficiente também pros Estados Unidos, que tem já uma grande reserva de petróleo? O problema de petróleo não é reserva. O problema é que o preço é internacional, camarada. O preço é internacional. O cara que é dono de uma petrolífera nos Estados Unidos não vai fazer caridade pro americano. Sim. Ó, o barril tá $120, eu vou fazer o preço do diesel no equivalente do barril e foda-se você. Mas o petróleo venezuelano é quase de graça hoje, né? Mesmo Eles assim, estão pirateando ali, roubando. Mas não vai chegar na bomba, não vai chegar na bomba. E o petróleo venezuelano, ele tem aquele problema, que é um petróleo mais grosso, tem outras aplicações. Fica caro pra refinar ele ali. A situação é bastante complexa. Eu não... Olha, cara, se eu fosse uma liderança, a última coisa que eu faria, só se não tivesse jeito, era começar uma guerra. É péssimo negócio. Você sabe como é que começa, não sabe como é que acaba. Tá? Então... E lá em catar o presidente é mais fácil, né? Hã? Vai lá. É lá na Venezuela. Pega o presidente, deu, né? No Irã. No Irã a conversa é outra. Os Estados Unidos nunca... Ó, você escreve uma coisa. Pode anotar isso. Os Estados Unidos nunca ganharam uma guerra de quem eles não conseguem comprar. Sério? Nunca ganharam uma guerra. Ganharam a Segunda Guerra Mundial. Porra nenhuma. Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética. E a Guerra Fria? Ele então, não comprou, não. Não comprou? Que isso, Rússia, cara? Não, é. Que isso? Aquele Gorbachev era maior vendido, cara. O cara que fazia propaganda do... Como é que chama aquela pizza? Domino's Pizza lá, tem propaganda do Gorbachev é um palhaço. Mas com aquela manchona vermelha na cabeça, pô. Aquilo é chifre retirado. Olha, o dia que morreu o Gorbachev, eu vi quase festa em blog russo ali. Os caras estavam... Ele era um cara completamente sem condição nenhuma, cara. Sem a mínima condição. Engraçado, eu já ouvi falar que Putin, ele admira Stalin, admira muito Stalin, mas ele, tipo, não gosta do comunismo. Que o comunismo não foi legal pra União Soviética. Mas Stalin foi um grande líder, um grande estrategista. Rodrigo, você tem que entrevistar alguém que viveu na União Soviética. Eu vou te indicar uma pessoa, uma argentina que mora no Brasil, acho que fez curso lá. A visão é outra. Qual que é? Me fala um pouco. Porque o que acontece é o seguinte, faltava coisa na União Soviética? Faltava. Sim. Você não tinha liberdade para certas coisas? Não tinha. Mas você tinha educação de qualidade, você tinha segurança, você tinha saúde. Tá? Então, você tinha uma vida digna. Você tem uma vida digna. É uma verdade, na União Soviética. Pergunta para qualquer um que viveu lá naquela época. Energia barata, você tinha tua residência, tinha o programa de construção de residência. Educação era de primeiro mundo mesmo. Pode, os melhores enxadristas do mundo são soviéticos, até hoje. São russos, né? Gente também do Cazaquistão, etc. Então, tinha erros e acertos, cara. Sim. Tinha erros e acertos. A galera não sabe, mas teve um debate do Breno Altman e o Vladimir Putin, né? Que morou na União Soviética, que os pais dele eram físicos da União Soviética. Ele viveu a transição União Soviética-Rússia. Ele saiu de lá nos anos 2000. E depois do debate, o Breno e o Vladimir ficou conversando nos bastidores, e uma das perguntas que o Breno fez pra ele foi essa, tipo assim, ó, você é professor universitário aqui no Brasil hoje, como é que era a educação lá na União Soviética e aqui no Brasil comparado? Ele falou assim, cara, não tem comparação. Não tem comparação. Ó, eu tinha um amigo. Um aluno de ensino médio da União Soviética sabia o que um cara da universidade, sabe? Um inicial da universidade. Era um absurdo. Olha, eu tinha um amigo, ele já faleceu, gente muito boa. E ele tinha uma namorada, ela é pianista, e ela aprendeu piano na Alemanha Oriental. Eu falei, que porra, cara, era um absurdo. O que eles tinham que treinar de piano? É horas e horas e horas a fio. Só parava pra almoço, depois horas e horas e horas. Uma disciplina foda pra caramba, cara. Ele sempre era assim. Eles iam na direção da construção da cidadania. É uma verdade. Só que fala mal. Eu acho engraçado. O seguinte. Um dia eu vi um cara falando. Porque o comunismo, isso, comunismo. Não tô defendendo o comunismo, não, mas tô falando a verdade, né? Eu vi um bebedor desse de detergente falando. Porque o comunismo. Aí você vai olhar o cara, ele não tem. Mora mal pra caralho, mal tem água e esgoto, paga caro pela eletricidade, é assaltado na esquina, não tem direito a uma saúde, tá com os dentes todo fodido, né? Tem problema aqueles problemas todos aí. E ele acha que ele vive no melhor dos mundos. Não, é difícil também, né, cara? É muito complicado, né? Mas ele tem liberdade, pode falar. É liberdade pra falar bosta. Pode reclamar isso daí. Pra beber detergente. É isso. Mas enfim. Eu ia falar alguma coisa, mas depois fala aí, bebedor detergente. Não é você não, cara. Seus comentários são importantes, Robertinho. Vocês viram o Robertinho tomando dele. Isso é coisa que ele faz pra ganhar isso. O Robertinho, ele é muita coisa, menos chapéu de alumínio. Cara, que isso, comando? Olha aqui, ó. IP combinando com a camisa do Brasil ainda, pô. Pra sacanear. Não foi pra sacanear não, comando. Ele bebe todo dia de manhã. Eu converso com o Robertinho nos bastidores.
Esse é um dos mais gostosos que tem. Tem uns que é Eu meio vou dizer uma neutro, coisa pra você. tem uns que é sabor neutro, eu não gosto muito não. Deixa eu falar a verdade. Eu converso muito com o Robertinho nos Liga o ar aí, bastidores. velho, eu sou meio calor. Vocês não sabem como é que esse homem é inteligente. Vocês não têm ideia de como esse homem é inteligente. Não, o Robertinho é sábio pra caramba. Vocês não têm ideia de quanto esse cara é inteligente. Eu brinco muito com ele, sacaneio essas porras aí. Porque faz parte aqui também, né, gente? A gente faz o papel aqui. Mas vocês não têm noção do quanto ele tem inteligente. E não tô falando isso aqui não é porque ele tá aqui, não. Não, Isso um eu falo pouco é pra todo assim, mundo. Fernando. E outra coisa, Não, Farinaz, a não. inteligência persegue ele, viu? Exato. Só que ele é mais eu sou veloz. rápido. Ele é mais... Além de tudo, eu sou muito Mas o que rápido. você ia falar aí? Você ia falar aí da União Soviética? O que você ia falar aí? Aí, ó, a inteligência perseguiu ele. Fala aí, Chegou, Robertinho. aí chegou a inteligência, ela me abandonou aqui. A gente O intelectual aqui é o Cabeleira, mano. Não, Ele jamais, O intelectual jamais. aqui é outra percepção. Vocês mandam Não me muito bem. compliquem. Vocês mandam muito bem. Mas, não, mas essas coisas o pessoal não fala. Os caras tinham uma vida... Porra, você tinha acesso a uma série de coisas, cara. Que você tinha um futuro garantido. É uma verdade. Coisa Mas você acha que, por exemplo, a China, eu acho que ela tá passando por um processo similar, assim. Por quê? Um dos problemas da União Soviética foi que o Ocidente acabou infiltrando ali dentro, ali, né? E a economia planificada tinha seus problemas. Né? O erro deles foi esse. Você demorava a ter um produto, né? E aí, de repente, os caras deixam o Ocidente infiltrar ali e estimular desejo nas pessoas. Porque as pessoas têm vontade, né? Então, isso começou a gerar uma indignação. E você não reconhece o que você tem de valor. Você não reconhece que você tem segurança, você não reconhece que você tem saúde, você não reconhece que você tem uma boa educação, mas você reclama porque você não tem uma calça jeans. Sua calça é de linho e o cara tem uma calça da Levi's. E eu vejo agora que a China, ela proibiu ostentação nas redes sociais. E eu vejo que ostentação é um problema, Farinazzi. É um problema. Ó, eu lembro, tipo assim, ó, da minha infância, né? A gente já trocou essa ideia. Tipo, eu ficava em casa, almoçava e jantava em casa. Meu pai ou minha mãe sempre faziam comida ali e tava tudo beleza. Uma vez por ano ia numa pizzaria, uma vez a cada 6 meses comia um sanduíche na rua, sabe? Não era uma coisa que você precisava. Você passava na porta da casa de um rico, você via a casa do cara lá, né? A casa é grande, mas você nunca vai entrar naquela casa, você nunca vai ver os brinquedos que ele tem, você nunca vai ver as coisas que ele tem dentro da casa dele, você não tem esse conhecimento. E aí você acha que tá tudo certo pra sua vida. Mas hoje, que você tem as redes sociais, cara, eu vejo com os meus filhos aqui, né? Você vê uma rede social ali, você tá vendo uma pessoa entrando numa loja de brinquedo da Flórida, eu quero isso também, e aí o amiguinho foi, porque o pai pode, e essa não pode, e aí já gera aquela parada, tipo assim, por que todo mundo tem e eu não tenho? Por que as pessoas estão fazendo isso hoje e eu tô em casa? Isso, essa ostentação faz mal pras pessoas, sabe? Não que você não tenha o direito de ter, você tem, você merece uma vida boa. Você merece ter as coisas boas pra você. Você merece uma boa educação, uma boa escola. Você merece ter lazer, você merece viajar. Você merece tudo isso. Mas, como a desigualdade social hoje no mundo é muito grande, essa ostentação faz mal, cara. Eu também acho. Eu vejo a coisa dessa forma também. Mas acho que a gente tem um problema grande no Ocidente de valores mesmo, Rodrigo, sabe? Os valores estão completamente destruídos, né? A gente vê umas coisas aí... você vê as propagandas de alguns políticos, o que esses caras propõem, o que esses caras pregam aí, é horrível, né? E a sociedade reverbera isso, né? É muito triste, mas é o mundo que nós estamos vivendo, né? Mas quando o Cabeleira falou sobre isso lá, por exemplo, um exemplo desse lá na China foi proibido ostentar e tudo mais, pelo menos, vamos imaginar, pelo menos discretamente, nem estou falando que mas você percebe que tem uma ação do governo para uma reversão de situações. Onde você vai dar, primeiro, a escola, a educação, porque se você tem escola e educação, você vai começar a questionar mais, você vai começar a se entender melhor, entender o que é a capacidade e oportunidade. Né? Aqui a gente não sabe nem o que é a capacidade, nem o que é a oportunidade de cada um. Então o governo tem essa ação. Depois ele tenta equalizar isso de algumas outras formas. Agora, quando a gente transmite isso aqui e fala que alguns políticos, não, aqui o político, se você pegar aqui, o político mais caro do mundo é o do Brasil. E o segundo lugar é menos da metade do investimento que um político tem. Então, cara, de verdade, aqui a gente tá muito longe de chegar numa equação simples, lógica de solução. Mas sabe? Quem tem a grana que tá gastando com eles mesmos? Todo mundo quer mudança. Todo mundo. Você sair da rua agora e perguntar pro cara o que ele quer, todo mundo quer mudança. Mas ninguém quer mudar a si mesmo. Quando o homem fala em mudança, ele não quer mudar ele mesmo. Um político com uma plataforma assertiva, ele não se elege. Ele simplesmente não se elege. As pessoas não querem o grito, quer essa porra toda aí. Ó, eu vou te contar um exemplo. Outro dia o pessoal pediu pra eu sair candidato. Pra você não sair candidato. Eu falei, deixa eu explicar uma coisa pra você. Eu tô com a campanha da Vibrai já tem uns 2 meses. Em 2 meses, nós conseguimos cerca de 23 mil assinaturas. Tá? Até peço pra quem tá assistindo aqui o programa assinar aí o apoio pra Vibrai. Você não paga nada. Não paga nada. Você só entra lá, se cadastra, dá teu apoio. Ora,
Se em 2 meses, com custo zero, que você não paga nada, nós só conseguimos 23 mil assinaturas, imagina eu ter que fazer uma campanha em 45 dias em que eu preciso de 90 mil votos e sem dinheiro. Forget about, cara. Falei, não dá. Não dá, simplesmente não dá. Então, na verdade, enquanto a gente não tiver a transformação de uma consciência social, a classe política que nós vamos ter hoje, porque é muito fácil você jogar a culpa nos políticos. É muito fácil. A culpa... Não é a culpa só dos políticos, não, cara. Tem a culpa na base também. A base é culpada. A base é culpada também. É difícil, cara, é muito difícil. Você tem que fazer o teu. Eu falo sempre isso. Faz o teu. Eu sempre falo isso. Faz o teu. É a frase que eu mando. Faz a tua parte. Tá fazendo a tua parte? Então tá bom, cara. Porque é isso aí, cara. Não vai mudar tão cedo. Vai evoluir? Vai estar um pouquinho melhor? Vai. Mas a grande maioria das pessoas não quer essa mudança. Porque a mudança vai implicar em ceder, cara. Você vai ter que ceder algumas coisas. Você vai ter que pensar mais, você vai ter que pensar 10 mil vezes em quem você vai dar teu voto, nas plataformas que você apoia e por aí vai. Então, na verdade, a gente tem um mundo que a gente consegue ter, cara. Que tá na altura do nosso merecimento. Eu não sei se a gente pode culpar a base também, sendo que muitos da base hoje não tem ferramentas hoje pra ter um senso crítico mais. Rodrigo, mas o mundo tá aí, a gente faz o teu. Mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte, tem que olhar que o problema... A base foi escravizada mais uma vez. Foi escravizada mais uma vez. Eu sei que foi, eu concordo com você, sempre foi. Mas a transformação vai ser lenta, cara. É isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos discutindo o problema, a gente tá falando, tá falando de toda a questão nacional, mas é lento. É lento. As próprias pessoas não querem debater as coisas, né? Não querem, mas sabe o que um cara me falou? E tem poucos dias. Ele me falou assim, você já tentou mudar alguma coisa em você? Já tentou? Já, você lógico. Mudar alguma coisa em você. Fracassei várias vezes. É muito difícil. É muito difícil você mudar alguma coisa em você. E mudar alguma coisa em outra pessoa. Isso é muito mais difícil. Se a gente mudar na gente mesmo já é difícil, imagina mudar em outra pessoa. E mudar uma coletividade, né? Não dá. E aí o que o Cabeira falou, e eu já falei isso aqui desde sempre, é o seguinte. A gente nunca escolheu quem tá lá. Então, assim, às vezes, eu entendo sua indignação de falar assim, a gente escolhe mal. Eu concordo, a gente escolhe muito mal. Mas é que o que eu acho é que não é a gente que escolhe. Eles escolhem pra gente e falam assim, ó, você tem esse aqui e esse aqui. Né? Já foi pré-selecionado por eles. Não foi a gente que escolheu, foram eles. E eles deixam a gente votar em quem eles querem. Aí a gente vota. Não no cara que a gente queria, mas em alguém que eles já escolheram. Depois que esse cara ganha, Farinazo, aí é que começa a nossa ação. A gente tem que cobrar pra caralho. Tem que cobrar, não dá pra defender ninguém aqui não. Você tá ligado? Assim, mas ele tá fazendo... Não, vamos cobrar geral, porque se tiver cobrança popular geral, ele vai ter que fazer. Porque a única coisa que mantém lá é o poder, sabe? Tá bom, agora eu vou te falar uma coisa. Observa um negócio interessante que eu vou te falar agora. Observa uma coisa interessante. Que o noticiário político, você notou que ele só tem uma pauta? Qual é? Corrupção. Só se fala disso. Você teve na China, você vê algum jornal chinês falar disso? Não, eles falam de projetos, daquilo que tem que ser feito. Ó, eu vou te dar um exemplo. Eu tive, recentemente, com o cônsul-geral da China aqui em São Paulo, Iepeng, eu vi esse negócio, bacana, hein? Então, e aí ele tava falando dessa questão aí das creches, né? Ele tava mostrando o plano quinquenal da China, e quando a gente esteve lá na China, você lembra que o pessoal falou, até o Felipe Durante falou, que o chinês estava querendo creche. Já tá no plano quinquenal. Então, eles trabalham em termos de projeto. O que a gente fica vendo? O que a imprensa faz no Brasil? Qual é o trabalho da imprensa? É vender o tempo todo a história da corrupção, porque enquanto o cidadão está preocupado com a corrupção, ele não vai pensar na dívida pública, na auditoria, ele não vai pensar na questão da educação, na questão da saúde, da segurança pública, que é uma máquina de fazer dinheiro no Brasil. Porque enquanto você não tem segurança pública na rua, você vende vigilante, você vende arma, você vende seguro, você vende... É uma indústria, cara. É lobby, a indústria da morte. Então, camarada, é isso, né? As pessoas são desviadas das questões... A política é sempre corrupção. Toda hora. Esse é corrupto, vamos derrubar ele, tá bom. Aí entra o outro. Não, o outro é que é bom. Daí a pouco você vê o escândalo de corrupção do outro também, porque ele subiu pelos mesmos métodos. Então é o cachorro correndo atrás do rabo. Isso é velho, cara. Eu vi na China, você falou da China que a gente teve lá. Eu vi na China, deve ter uns 10 dias. Teve corrupção, que lá existe também, né? Tem, lógico, no mundo inteiro. Corrupção lá, eles foram, tipo assim, 1 milhão de integrantes do Partido Comunista foram exonerados. Saíram do partido. Mas, olha bem, lá existe a corrupção. Mas ela não é incentivada. Esse cara, ele perdeu. Nunca mais você vai ver esse cara lá concorrendo a nada, sabe, público. Porque ele tem lá escrito, ele é corrupto, acabou. Ele errou. Ele não vai errar de novo. Aqui você vai ver o cara que estava na corrupção há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, com 40 milhões para disputar a eleição. Esse ano e vai ganhar. É o mesmo cara que saiu em todas as merdas da vida inteira. Robertinho, mas olha só, você tem que olhar que aqui no Brasil existe exatamente isso para manter imobilismo na política. Eu entendi. Enquanto as pessoas ficam aqui não vai mudar, aqui não vai mudar. É o país mais corrupto do mundo, eu falo isso, eu provo com dados, é os Estados Unidos. É o mais corrupto do mundo. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu provo com dados isso aí, desafio qualquer um que querer perguntar. Tem os dados aí, tem uma porrada de dados aí do que é a corrupção, principalmente no Pentágono.
Só que a corrupção não pode dominar o debate público, cara. Você não pode transformar o país numa delegacia de polícia. É um fato. Um país ele tem que ter projeto, desenvolvimento, planos, etc. Aí é difícil, né, camarada? Saiu uma matéria que o metrô de Nova York foi reformado, né? Ficou anos ali, deteriorando, precisava de uma reforma. E reformaram a entrada do metrô. Gastaram 1,8 bilhões pra reformar o metrô. Lá na China, se faz uma obra, uma estação com 5 vezes menos, assim, sabe? É uma loucura, né? Tudo é muito mais caro pra fazer nos Estados Unidos. Além de que a gente tem os projetos que são interrompidos de um governo pro outro. Né? Muda o governo, não faz mais. Muda o governo, não faz mais. Mas todas as obras dos Estados Unidos e da China é 5 a 6 vezes mais barato na China. É isso, né? Esse é que é o problema que a gente tá enfrentando. Uma hora as pessoas vão acordar, né, Rodrigo? Sim. Uma hora as pessoas vão acordar e falar, lá não tem liberdade, mas você quer tua liberdade pra quê? Você não tem liberdade. Você acha que você tem liberdade? Vai sair ideia. Eu tenho um amigo meu, ele mora no Morumbi, tá falando, nesse país você não tem liberdade. Eu falei, quem não tem liberdade é você. Vai sair 10 horas da noite no Morumbi que você vai ver o que acontece com você. Na China, 10 horas da noite, você anda tranquilo. Lá na Rússia também, você não tá nem aí com nada. Você lembra você fazendo tuas lives lá à noite na China, no celular? Você vai fazer isso aqui no Brasil. Você não faz aqui na outra casa. Eu vou te falar, eu fiz menos que eu tava sem internet lá, né? A minha não funcionou direito. Mas eu tinha medo de fazer. Na Eu China? era acostumado aqui. Mas é um falei, tempo, né? vem que eu tô aqui, alguém toma, né?